Oi pessoal, tudo bem? Então, como eu disse a vocês, hoje eu não pude estar presente com nossa aula online, então vou deixar essa aulinha gravada aqui para que vocês possam acompanhar o conteúdo de hoje. Ciências, página 13. A Terra se movimenta. Há muito tempo, a movimentação do Sol no céu vem sendo utilizada para ajudar nas localizações geográficas geográfica e temporal, ou seja, na percepção de períodos do dia. No passado, acreditou-se que o Sol, a Lua e outros astros giravam ao redor da Terra, e por esse motivo poderíamos observá-los surgindo e desaparecendo diariamente no céu. Mas estudos feitos por cientistas comprovaram que a Terra também está em movimento. Como estamos em movimento com ela, observamos os demais astros girando ao nosso redor. Um exemplo que ajuda a compreender essa situação é quando estamos dentro de um veículo em movimento. Considerando o nosso corpo como referencial, verificamos que os objetos do interior do veículo encontram-se parados, enquanto os objetos do lado de fora movimentam-se no sentido contrário. Objetos como árvores, postes e casas, se estão parados em relação ao solo, parecem se deslocar na direção oposta a qual seguimos. Quando o veículo em que estamos para em relação ao solo, deixamos de ver o movimento dos objetos externos, porque nos encontramos parados em relação a esses objetos. Então, qual é o exemplo que o livro dá? Quando a gente está lá dentro do carro, nós é que estamos nos movimentando. Mas quando a gente passa e olha pela janela, a impressão que tem é que o mundo está se movimentando e não a gente. A mesma coisa acontece com a questão dos astros lá no céu. Como a Terra está em movimento e nós estamos em movimento com ela, a gente vê os astros se movimentando, quando na verdade quem está se movimentando somos nós. O movimento da Terra. A Terra ela se move pelo espaço em relação ao Sol. E para facilitar o estudo desse movimento, é comum analisá-lo de acordo com algumas propriedades. Uma dessas propriedades é o fato da Terra ter um movimento ao redor dela mesma. É como se fosse um peão. A Terra vai girando ali em torno de si mesma. Esse movimento ele é chamado de rotação. Então, o movimento que a Terra faz ao redor de si mesmo, nós vamos chamar de rotação. Enquanto rotaciona, vai girando ao redor de si mesma, a Terra também se move ao redor do Sol. Esse movimento é chamado de translação. Então vamos lá. O movimento que a Terra faz ao redor de si mesma, rotação. O movimento que a Terra faz ao redor do Sol, translação. Para completar uma volta em torno de si mesma, a Terra leva cerca de 24 horas, o que nós chamamos de um dia. E para a Terra fazer ali o giro em torno do Sol, ela leva cerca de 365 dias, o que nós chamamos de ano. Na página 14, vocês veem o seguinte. A Terra gira ao redor de uma linha imaginária, chamada eixo de rotação. Essa linha está sempre na mesma posição, passando pelos polos norte e sul geográficos do planeta. Observe no esquema a seguir as indicações de dia e noite, como o eixo da Terra aparece levemente inclinado em relação à sua órbita, ou seja, ao trajeto que ela percorre ao redor do Sol. Além do movimento de rotação, a Terra executa o movimento de translação em torno do Sol, completando uma volta em 365 dias aproximadamente. O esquema a seguir apresenta a trajetória que o nosso planeta percorre ao redor do Sol. Observe como a Terra se mantém levemente inclinada em relação à sua órbita, sempre para o mesmo lado durante todo o trajeto. Isso significa que a inclinação do seu eixo de rotação não muda no decorrer da translação. Então a Terra ela não gira perfeitamente assim. Ela gira meio que inclinadinha, como a gente pode observar aí nas imagens da página 14. Na página 15, nós temos, como a Terra gira um pouco inclinada em relação à sua órbita, os raios solares eles chegam à superfície terrestre de modo desigual ao decorrer do ano. Assim, podemos dizer que o movimento de translação e a inclinação do eixo da rotação da Terra são responsáveis pela ocorrência das diferentes estações do ano,
primavera, verão, outono e inverno. Nas estações primavera e outono, a diferença da incidência de raios solares no hemisfério norte e sul são menos desiguais. Quando um dos hemisférios está na primavera, o outro vai estar lá no outono. Uma curiosidade interessante. Como a gente aqui no Brasil está mais ou menos ali pertinho do meio da Terra, as nossas estações elas não são tão bem definidas. A gente não tem o verão, o inverno, a primavera e o outono tão bem definidos e tão explícitos como em algumas outras regiões aí do planeta, certo? Como percebemos o movimento da Terra? A rotação e a translação terrestres ocorrem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, compondo um único movimento. A rotação da Terra é responsável pelo movimento do Sol no céu no decorrer do dia, descrevendo um trajeto em forma de arco. Já o movimento de translação da Terra e a inclinação do seu eixo de rotação fazem com que, durante o ano, possamos notar que o trajeto do Sol no céu modifica-se um pouco a cada dia. Assim, no verão, o Sol percorre um trajeto mais longo, temos mais horas de luz. No inverno, esse trajeto ele vai ficar mais curto, temos menos horas de luz no nosso dia. Então, o que é que aí está dizendo? O Sol, como a Terra ela gira meio inclinadinha, o Sol ele não vai fazer aquela mesma rota todos os dias. Por isso aí a gente vai ter, por exemplo, no verão a gente tem o período de sol maior do que no inverno. Por que isso acontece? Digamos que aqui é a Terra e o Sol, ele quando vem passar, por exemplo, na época do ano que o Sol, que a Terra está girando, né? E ela passa apenas uma partezinha dela ali, né? Por conta do seu eixo de inclinação, vão ser os dias que o Sol ele vai aparecer menos para a gente. Quando a Terra está lá girando e o eixo de inclinação dela fica bem ali exposto ao Sol, nós vamos ter momentos de mais iluminação. Ok, pessoal? Tarefinha de casa para vocês. Mais uma vez, tarefinhas que valem nota, por isso que não vai dar um auxílio tão grande, tá? As páginas 16, 17, 18, 19 serão atividades de acordo ali com os assuntos que nós estudamos na unidade. Vocês irão fazer e tem até terça-feira para me entregar, certo, pessoal? Essa é a nossa aula de ciências de hoje. Assistam o próximo vídeo para a nossa aula de artes. Vamos lá!